E sejam muito bem-vindos para mais vídeos do Boku no Hero Academia, última temporada, aqui do Geekness CT, o Tama de volta, hoje para comentar o que rolou no quarto episódio. Meu amigo, baita episódio, hein, diga-se de passagem. Os caras, graças a Deus, estão conseguindo manter o hype, a qualidade ao longo aí da oitava e última temporada do Boku no Hero. Nesse episódio que acaba marcando o fim do nosso glorioso AFO, pois é. Ao mesmo tempo que é um episódio mega relevante para contar, revelar as verdadeiras origens do vilão, também dá para o vagabundo um belíssimo desfecho pelas mãos do nosso glorioso Bakugo. Quem poderia imaginar? Aqui no comentário, inclusive, a pergunta marota do vídeo é: o que você achou sobre o quarto episódio como um todo? Foi do teu agrado ou não? Acho que o melhor até então, né, rapaziada? Porque, velho, foi um hype absurdo. Nós temos o glorioso quarto episódio abrindo com essa montagem belíssima, diga-se de passagem, desse feto em desenvolvimento. Até faz um contraste maroto com o final do quarto episódio, tá ligado? Mas eu chego lá eventualmente, é claro. Onde a gente vê como claramente temos ali a formação de dois bebês, sabe, supimpa, e esta mulher aí no meio da rua, na famigerada breja, claro. É a ideia que os dois bebês estão dentro aí desta mulher que, assim, no mangá eles acabam dando toda uma santa exposição extra, confirmando que ela acaba sendo uma prostituta, só que no anime eles meio que nem tocaram nesse aspecto, sabe, mas a gente vê ali claramente como na pele da mulher a gente acaba tendo esses espinhos aí mirabolantes, que obviamente é um pouco creepy, mas não deixa de ser basicamente o fenômeno das individualidades, as quirks basicamente surgindo. Toda essa santa historiazinha do passado está sendo narrada pelo FO, ou seja, é o indicativo logicamente que esta acaba sendo a mãe dele e do seu irmãozinho o Yoichi também. Ou seja, estamos vendo aí, né, efetivamente a criação, a formação dos dois irmãos e como eventualmente acaba dando ruim para a mãe, tá ligado? A ideia é que ela acabou dando à luz para os seus filhotes embaixo desta ponte e o negócio tava meio que atacado. Mas já nós volta nesta cena, não é mesmo? Porque, claro, né, depois disso a gente acaba tendo ali todo o santo fenômeno do tal bebê brilhante, porque foi a partir daquele bendito bebê que a rapaziada começou a perceber como o mundo, as pessoas estão mudando, estão ganhando superpoderes, meu amigo do céu. O bebê luminoso, que inclusive em termos de recorde, foi registrado, né, galera, ele sendo ali basicamente o primeiro ser ever a manifestar com todo qualquer tipo de quirk. Só que nós sabemos que a verdade acaba sendo outra, mas deixa o coitado, tá ali registrado. Levante aqui com o aparecimento das quirks, os cientistas, a população começou, né mesmo, a registrar basicamente. Ih, rapaz, tá vindo uma safra nova de X-Men que o negócio tá meio que atacado. E óbvio, eventualmente chegou ao ponto que a gente acabou tendo essa grande divisão e caos também na sociedade, daqueles que tinham poderes e daqueles que não tinham absolutamente nada. E acabou se criando todo esse santo ódio mútuo, digamos que entre esses dois grupos, sabe? Tanto é que a gente vê esse bando aí de trabalhadores, eu acho, esse bando de vagabundos se reunindo justamente para sentar o farrapo em pessoas com quirks, tá ligado? E temos o capirotinho aí do FO brotando com tudo diante da rapaziada aí. Olha, eu tenho que admitir que o anime fez um belíssimo trabalho em termos de design para caracterizar, tá ligado? Toda aquela questão da cara de psicopata do FDP. Os olhos sem alma, sem expressão, sabe? É complicado, porque casualmente ele acaba massacrando os trabalhadores, cena bem brutalzinha. Claro, tem aquela leve censura no anime, mas a intenção está totalmente ali. A gente vê claramente como é a mesma quirk, né, galera, dos espinhos pontiagudos maluco. Quirk na qual originalmente era da mãe dele, ou seja, sim, é um indicativo que o vagabundo roubou até mesmo a quirk da mãe. É mole, e é uma quirk que ele usa bastante, não é mesmo? Nos tempos atuais, é aquilo, pô, da minha mãe, tem que usar, não tem como. Aqui temos o narrador, o Mike no caso, basicamente revelando como, velho, o vagabundo era o mal encarnado, o próprio anticristo desde que ele estava ali na barriga da mãe.
que acaba sendo revelado que, óbvio, a quirk dele que permite roubar a força dos outros. E ele, de propósito, acabou roubando para si todos os benditos nutrientes da própria mãe. Ou seja, sim, indiretamente ele acabou matando a coitada e não deixou quase nenhum nutriente para o seu irmãozinho. Isso explica, por exemplo, porque que o Yoichi é todo desnutrido, magricelo, sabe? Enquanto o FO já é muito mais chapado, sabe? Aquela coisa absurda que é bem, mas bem complicado. Que, aliás, no mangá, se eu não me engano, não era uma situação mais pesada ainda, com ratos potencialmente ameaçando comer o bebê. Só que o FO acabou protegendo, bom, ele mesmo e o seu irmãozinho. Se eu não estiver enganado, tem um tempo desde que eu acabei lendo esse cap, mas enfim, né? É complicado, porque o FO desde cedo, claro, já tava nesse caminho de capirotice, enquanto o Yoichi, tadinho, era praticamente, sabe, a mesma coisa que nada, tentando impedir o seu irmão e nada, nada, nada. É, a gente vê como o Yoichi sempre teve essa expectativa, essa ilusão que, no fundo, meu irmão pode ter algo de bom. Porque o Yoichi lembra, sabe, essa memória vaga que quando ele era pequetucho, a cena da mãe morrendo, os caras quatro, como no FO fez questão de proteger o seu irmãozinho, dando um pouco de nutrientes ali para ele. Só que a gente vai ver eventualmente como o buraco é mais profundo, né? Acaba vendo aí basicamente a origem de toda a santa paixão do Yoichi pelos quadrinhos. Aquela coisa aí do Capitão Herói enfrentando basicamente o Rei Demônio. E óbvio, os irmãos eles acabam seguindo caminhos mega diferentes, rapaziada. Com o Yoichi indo mais aí pelo lado do herói, enquanto o FO se agrada muito das histórias envolvendo o tal Rei Demônio, como tipo assim, geral, faz as coisas para ele, é bem claro. Que eventualmente, uns anos depois, a ficha do Yoichi cai no sentido de que, pô, meu irmão não tem muito redenção e salvação, sabe? Porque a gente vê como o vagabundo do FO eventualmente acabou matando lá o bebê luminoso, sabe? Não que nessa época ele ainda era um bebê, mas vocês entenderam. A ideia é que o queridão tava conseguindo ali um monte de seguidores. E tipo assim, isso não agradou muito o FO, que queria basicamente todo o hype para si. Foi lá, roubou a quirk do vagabundo, que aliás no anime, ele todo brilhoso. E no mangá tem, claro, esse detalhe, mas é preto e branco, né? Não é a mesma coisa. Gostei o que diabos o anime fez, com a luz apagando ali do quartinho e o FO iluminando basicamente todo o santo cenário. Um toque extra aqui, cara. O FO é um miserável de primeira categoria e claro que ele já tá pensando, sim, vou virar tipo o Rei Demônio das histórias em quadrinho, com eu sendo basicamente o maioral. Mas uns anos depois a gente acaba vendo o FO basicamente no seu auge absoluto, com ele se autoproclamando como o Rei Demônio. Óbvio que como tem a questão da sua quirk permitindo que ele roube o poder dos outros e entregue poder também pros outros, ele acabou, né, galera, colocando a sociedade na palma da mão. De fato, de uma certa maneira distorcida, ele deu ordem para as coisas, só que é complicado. O Yoichi, tadinho, ficou aí no famigerado cativeiro por um bom tempo, até que o FO tava meio que perdendo a paciência, ele tá... até um chato comigo porque você não tem, tá ligado, nada de especial, mas calma aqui. Eu acho que eu arrumei algo interessante para ti, eu vou entregar de bandeja esse poder pra você entender, sabe, como é que é realmente os rolês. E sim, é creepy, porque é a ideia, né, que o FO força esse poder dentro aí do seu irmão e, bom, tem algumas interpretações, mas vou me calar. É que eventualmente temos o Kudo, o segundo usuário do One for All e o futuro terceiro também, que é Bruce, nome do queridão. Esse EP acaba dropando, então tudo certo. Eles que fazem parte ali, claro, de toda a bendita resistência contra o império do FO. E acho que a ideia é que eles se infiltraram aí, qualquer que seja o lugar que o FO tava mantendo o Yoichi, para tentar matar o vagabundo do FO. Mas acabaram encontrando o Yoichi, então tudo safe. E óbvio, para o Yoichi é aquela expectativa de liberdade. Só que a gente vê que, velho, no meio ali da fuga, o FO percebe, obviamente, todo esse santo movimento. Até temos um diálogo bem creepy pela parte do vagabundo, que é neste momento que a gente percebe, sabe, toda a santa obsessão que ele acaba tendo em cima do seu irmãozinho. E assim, não é amor, tá ligado? É basicamente,
Eu escolhi te salvar quando você era um desnutrido em formato de bebê, sabe? Ou seja, você é minha propriedade, você me pertence. E por que você tá fugindo de mim? Que porra é essa? E pro FO é aquele momento de, se você não vai ser meu, você não vai ser de mais ninguém, rapaz. Não, vê como o FO acaba destroçando completamente o Yoichi, ou seja, acabou-se o que era doce, e um tempo depois o FO percebe, estranho, quando acabei com meu irmão, eu não peguei, tá ligado, a quirk que eu entreguei para ele, meio que desapareceu do nada e é esquisito, porque isso nunca havia acontecido antes. Óbvio, né, galera, como tem toda aquela questão que sim, o Yoichi internamente possuía uma quirk, mas era tão capenga que nem o próprio FO era capaz de detectá-la, e quando o FO entrega uma quirk ali de poder acumulador para o seu irmãozinho, tem ali a fusão, a mescla de quirks malucas e bimba! O One for All acaba sendo criado. E a ideia é que antes de morrer, claro, o Yoichi meio que de forma não consciente, ele acaba passando essa quirk para o Kudo, ou seja, tudo certo. Só que para o FO, ele percebendo que, pera, o meu irmão ainda pode estar vivo de alguma forma, barra capacidade. Quem também percebe todo esse santo rolê acaba sendo o próprio Kudo e o Bruce, que após analisar os rolê, eles acabam descobrindo como agora o Kudo possui duas quirks, a sua original e também, né, o One for All, que o próprio Bruce cita, é bem fraco, mas, cara, tu tá com duas quirks e o Kudo tá, é o que eu imaginei. Ou seja, a gente também acaba vendo o início de toda essa bendita perseguição do FO em cima do One for All. E claro que o episódio martela bastante a ideia que, tipo assim, acima de tudo, o FO só quer o One for All porque ele sabe que dentro desse rolê a essência do seu irmãozinho tá, vivérrima, meu amigo. Nem muito pelo power-up, porque, claro, é aquela coisa desgraçada. Mas, acima de tudo, ele quer roubar o irmão para si, porque, de novo, na cabeça doentia dele, o Yoichi é praticamente a sua propriedade. Eu adorei, inclusive, a montagem que o episódio fez, basicamente, do One for All, sendo ali, né, bom, os seus usuários, no caso, mortos, um por um pelo próprio AFO. Que, cara, é pesado demais, sabe? Um após o outro e cada usuário passando o poder adiante também. Até que eventualmente a gente acaba chegando ali na geração do All Might e ele sim consegue aparentemente dar cabo do FO. Só que não, porque claro, o vagabundo consegue sobreviver, que é complicado, e a gente sai aí basicamente da sessão flashback e voltamos com tudo para o presente. Por quê? Não esqueçam, ainda temos Kacchan contra o glorioso FO vagabundo. Até mesmo ele chega a especular se por um acaso o Kudo não é uma espécie de ancestral, tá ligado, do próprio Kacchan. Mas o FO cita como, não, isso é meio que impossível, porque eu matei, tá ligado, todas as pessoas próximas ao Kudo, mulheres também, não tem como. De fato, eles se parecem, olhar aquela coisa da determinação que deixa o FO puto da vida, acima de tudo, é claro. E ele acaba preparando a sua última cartada, olha, onde ele vira efetivamente um bicho do Resident Evil, o clássico paredão de carne, liberando todas as quirks dentro do seu corpo para tentar chegar logo ali próximo ao Shigaraki e destroçar o Bakugou no meio do caminho, é claro. E é o famoso momento de tensão, só que o Kacchan consegue tancar e a gente vê como o corpo do FO tá estourando, tá ligado? Igual pipoca ambulante. E o Bakugou revela como, episódio passado eu fiz os mandrakes, sabe? Acontece que no EP passado o Bakugou, ele de forma bem inteligente, ele até comenta, todo mundo acha que eu sou criativo. E sim, o vagabundo E ele acabou basicamente tacando pequenas gotas do seu suor glorioso na boquinha do FO lá, ele... Ou seja, ingeriu ali o suor do nitrogênio louco e o Bakugou tá conseguindo efetivamente controlar, sabe, o time de tais explosões. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tá sendo estourado de fora, também tá sendo estourado por dentro, no caso. E temos uma aparição aí do vestígio do Rox e de outros vestígios que o FO, bom, acabou roubando a quirk de geral. Essa é a ideia. O Rox, que teve a sua quirk roubada na temporada passada, é claro. E é hilária essa cena porque é efetivamente o Rox dando o dedo do meio para o próprio FO. Porque a gente vê que acabou-se, né, galera? Ele acaba sendo destroçado pelo Bakugou,
Que aliás, a animação neste momento, rapaz, paguem um salgado e um refresco para o animador, que estava uma coisa absurdamente linda. Nem te vê como no fim das contas o FO voltou a ser um bebê. E aquele contraste, porque o episódio abre justamente com a FO Baby, né, se formando, e ao longo do flashback ele ficando forte e poderoso, e olha só como é que ele tá tendo basicamente o seu finalzinho. É poético, diria eu. É complicado porque o Kachang já tá todo ali baleado e mesmo assim o FO tenta atacá-lo com os espinhos da mãe. Teoricamente a sua corquezinha ali, né, que ele mais gosta de utilizar, não é mesmo? Só que o Bakugo consegue catar ali o espinho com o dente e explode, sabe? Danificando ainda mais o FO e acelerando ainda mais o processo de não existência, eu acho, nessa altura do campeonato. E conforme os vestígios lá do corpo do FO, as corques que ele roubou estão desaparecendo, até o Rock cita como, pô, até que seria bacana, né, se as corques que ele acabou roubando voltassem de bandeja para os seus usuários originais. Só que, né, seria muito fácil. Então, não. Quem foi roubado pelo FO não tem basicamente a devolução, que é triste, mas eu gosto. A história sendo basicamente corajosa nesse aspecto. A gente vê o FO basicamente deixando de existir e o Bakugou todo lenhado fecha nesse episódio ali, meter na pose do All Might. E claro, ele queria estar de pé, mas a intenção tá ali. E agora ele meio que passando a tocha para o Midoriya finalizar o Shigaraki, que ainda tem este capiroto, mas é assim que o quarto episódio fecha. Bom, então pra minha review aí do quarto episódio, que eu achei dele como um todo simplesmente impecável. Pra mim, até então, o melhor aí da oitava temporada, sem sombra de dúvidas. Ele é muito bem estruturado ali, o início, a primeira metade dele, focando no flashback do FO, a sua origem, a relação dele com seu irmãozinho, o Creep, a obsessão dele também em querer catar o One for All acima de tudo. Já a segunda metade, ação, pra quem gosta, que é o meu caso, do Bakugou basicamente destroçando completamente o FO. Ali ele não tinha basicamente a menor chance, claro, ele mesmo acabou se auto-sabotando, conforme ele estava ali ficando mais e mais jovem, não estava pensando claramente, de fato, deixou as emoções tomar conta ali de tudo e praticamente acabou para ele definitivamente. Sem entrar em muitos spoilers, mas para quem lê o mangá sabe o que vai eventualmente rolar, não é mesmo? Que é complicado. E a animação belíssima, algo que eu já tô comentando desde o primeiro episódio. Então, espero que os caras consigam manter o nível. Acho que é isso, rapaziada. Episódio simplesmente fenomenal. E a seguir, agora sim vai começar as tretas do Deco contra o Shigaraki. Pois é, ou seja, foram os 4 primeiros episódios com foco em cima do FO. Agora tá na hora do mano Shiga basicamente brilhar e o Deco também, logicamente. Obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Na casa curtindo o conteúdo, não esqueça de deixar um like e se inscreva aqui no canal também, é claro. Se você não for essas bandas, tá próxima? E é nóis.